Alex William Cardoso, eu congrego na Igreja Nova Aliança Elohim lá de Tailândia. E graças a Deus eu já estou aqui, para compartilhar um pouco do que Deus está fazendo na minha vida e o que Ele ainda vai fazer, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Irmãos, é como estavam falando sobre rebeldia, desobediência, eu vim compartilhar aqui um pouco sobre desobediência e rebeldia, que eu quero dizer para vocês que um dia eu andava e brincava que nem vocês estão aí, mas devido à minha desobediência, rebeldia, eu vim parar nessa cadeira de roda. Essa cadeira de roda é fruto da desobediência, mas graças a Deus eu estou nela para contar para vocês o que a desobediência e a rebeldia faz em nossas vidas, amém? Eu quero compartilhar uma palavra que está no livro de Êxodo, que é os mandamentos do Senhor. Lá em Êxodo 20, versículo 12 em diante, a palavra de Deus fala: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. No 13 ele fala: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Disso tudo que Deus falou aqui, eu fiz um pouco. Graças a Deus eu nunca tirei a vida de pessoas, porque Deus não permitiu, mas eu tentei muitas vezes tirar, mas Deus não permitiu. Mas o resto aqui eu fiz de tudo. Eu vou começar dizendo assim: minha mãe era uma pessoa boa, e eu não obedecia a ela, ela era rebelde. Ela falava assim: meu filho, não ande com fulano, como muita da mãe de vocês falam para vocês, meu filho anda com fulano. E às vezes a gente deixa de dar ouvido à nossa mãe, aquela que Deus deu autoridade na terra para a gente obedecer, e vai dar ouvido às coisas do mundo, como eu dei ouvido às coisas do mundo. E eu fui crescendo na rebeldia, não obedecendo minha mãe, entrei no mundo das drogas. Eu vou estar falando resumindo aqui, porque é muita história, eu não tenho tempo de falar aqui, tá entendendo? Mas quando meu livro ser lançado no nome do Senhor Jesus, aí vai dar a pessoa ler a história toda, amém? Aí fui na rebeldia, minha mãe: não faça isso, não faça aquilo. Eu fui, entrei para as drogas, com 13 anos de idade, entrei no mundo das drogas e se joguei mesmo no mundo das drogas, a qual eu pensei que eu nunca mais ia sair daquele mundo, porque eu não conhecia Jesus, irmão. Quando a gente não conhece Jesus, a gente é cego, a gente não quer dar ouvido. Eu estava aqui agora ouvindo esses louvores, imaginando, cara, velho, como Deus é bom. Um domingo desse eu estava jogado na rua, usando droga, fedido, e ainda dizendo: não é aqueles loucos lá, como compartilhou ali. A palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, fala que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, para aqueles que são salvos, é do gratuito de Deus. Irmãos, isso não é loucura não. Loucura é o cara estar lá fora jogado na vala, no mundo do pecado, qual eu vivi. A minha desobediência, irmão, hoje é uma noite especial para mim. Eu não sei para vocês aí, mas para mim é uma noite especial. Hoje é o aniversário da minha mãe. Hoje minha mãe, se eu fosse um cara obediente, hoje eu ia sair daqui, ia chegar em casa e abraçar ela e dizer: olha, mãe, como Deus é bom. Mas por causa da minha rebeldia e da minha desobediência, ela não está lá mais em casa, porque a minha rebeldia e a desobediência atingiu a minha família e eu perdi a minha mãe. Mas hoje, agora, quando a pastora estava orando, Deus me deu uma revelação, a qual está com 3 dias que eu sonhei com a minha mãe. Eu tive um sonho com ela estava dormindo, deitada. Eu chegava e abraçava ela, ela falava: meu filho, daqui aos 4 anos eu vou morrer. Aí eu fiquei assim pensando, cara. Aí acordei e falei pro pastor, falei pra pastora. Aí quando é hoje, eu estava olhando no WhatsApp, eu estava esquecido que hoje era aniversário dela. Aí quando estava tocando os louvores assim, Deus me lembrou que ela está 4 anos morta pro mundo, e ela está viva para Cristo, porque ela morreu em Cristo. E eu creio nisso, por isso que eu já estou aqui. Se eu for dizer para vocês aqui as coisas que eu fazia, vocês não acreditavam. A menina falou ali, que tem um aluno lá na escola que não acredita em Deus, é porque ele nunca passou pela morte, irmão.
Eu fui um cara que tatuei um demônio em mim, Beelzebub, e falei que Deus não existia. Eu falei: Deus, se você existir, você me mate, eu boto na cadeira de roda. A palavra tem poder. A gente tem que vigiar o que a gente fala, o que a gente pede para Deus. E hoje eu estou na cadeira de roda, mas para glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele é justo. Então, irmão, eu quero dizer que aquele jovem lá, ele está cego, Satanás está cegando ele como ele me cegou. Porque esses caras que falam: Deus não existe, isso aí é porque eles não passaram pela morte. Aqui, acho que quando eu estava levantando o braço aí, eu sei quem é do ser humano, ele ser curioso, ele ficou: rapaz, o braço daquele irmão aqui, que é desobediência também, ó, rebeldia. Aqui um dia, na virada de ano, 2016, uma pastora, uma mulher de Deus, veio na minha casa e falou: meu filho, bora passar a virada do ano na igreja. Aí sabe o que eu fiz? Eu desmontei minha cadeira todinha. E quando ela chegou, eu falei: ô irmã, minha cadeira está quebrada, não vai dar Deus não. Quando ela saiu, eu botei minha cadeira todinha e fui pro mundo, pensando que lá eu ia encontrar a paz. Levei 12 golpes de facão sentado nessa cadeira de roda. E ali naquele dia, irmão, eu vou te falar uma coisa, uma revelação de Deus na minha vida. Naquele dia, eu pedia socorro e ninguém ia me ajudar. E ali eu clamei ao Senhor, sem mesmo ser crente, eu clamei ao Senhor. E Deus me deu a resposta esses dias agora na palavra. E eu clamei ao Senhor: Senhor, está com 4 meses que minha mãe morreu, deixa eu morrer não, Senhor. Eu não quero ir para o inferno não. Então ali eu acreditava em Deus, né? A gente fala que não acredita da boca para fora, mas na hora que vê o sofrimento, a aflição, a gente clama ao Senhor. E ali eu clamei ao Senhor, clamei e vi uma luz do céu. E essa luz me pegou no chão e falou na minha mente assim que eu não ia morrer, mas eu ia carregar a consequência. Eu quero dizer para você que Deus, Ele nos perdoa, mas a consequência do nosso pecado nós vamos carregar. E hoje eu carrego a consequência do meu pecado, mas graças a Deus eu estou vivo. E eu quero dizer que nesse dia eu tive um encontro verdadeiramente com Deus. Ele me levou para o hospital. Mas lá, eu quero trazer para cá. Às vezes a gente vem na igreja e tem um encontro com Deus. Ali eu tive um encontro face a face. Era para me ter mudado a minha vida, mas não. A gente vem na igreja, sente aquela emoção, mas quando a gente sai, a gente se afasta. Foi o que eu fiz. Deus operou um milagre na minha vida. Eu falei: Senhor, se eu sou curar o meu braço, eu vou servir o Senhor. E nunca mais vou sair dos seus caminhos. E vim para a Tailândia. Com 11 meses eu congregando na igreja, eu me senti que já estava bem, estou firme, estou na rocha. Não sabendo eu que tinha firmado a minha casa na areia. Veio a tempestade, veio a droga, veio a maconha, eu voltei a fumar e a beber. E eu tinha feito um voto com o Senhor. Eu falei: Senhor, se o Senhor curar esse meu braço, eu vou servir o Senhor e não vou sair dos seus caminhos. Se eu sair, o Senhor pode castigar ele. Quando foi agora, 1 ano e 6 meses atrás, eu saí dos caminhos do Senhor e voltei a beber e a fumar. E levei mais um tiro de novo no braço. Então, mais uma vez, eu falei com a minha boca e a palavra se cumpriu. Então, hoje, no nome de Jesus, eu estou dizendo aqui como testemunhas, eu estou dizendo que Deus, Ele vai me levantar dessa cadeira. Assim como o pastor lá em Tailândia falou, primeiro Ele vai me curar de dentro para fora. Irmãos, e a palavra de Deus fala, lá em Jeremias 29:13, fala: buscai-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Eu quero dizer para vocês aqui, ó, que muitos foram chamados, mas poucos são escolhidos. E sabe quem faz a nossa escolha? É nós mesmos. Para você ver, quando eu cheguei aqui tinha um bocado. Todos foram chamados, mas poucos são escolhidos, irmãos. Vamos aproveitar, não esperar ficar numa situação igual eu fiquei, não. Porque quem não vem pelo amor, vem pela dor. Hoje eu vou falar para vocês aqui, ó, eu tinha milhões de motivos de estar um cara triste, de não querer ir para a igreja. Olha, só para começar, meu pai foi assassinado, meu irmão foi assassinado, minha mãe foi assassinada. Eu perdi do peito para baixo o movimento, perdi o movimento da mão. E estou aqui alegre, cara. Às vezes a pessoa, que nem o irmão falou, tem 2 pernas, tem 2 braços, fica botando dificuldade. Ah, eu não vou pro culto lá porque eu tô com essa roupa. Se eu falar para vocês que eu estou vestindo uma fralda aqui e a fralda acabou de vazar e eu falando com o meu pastor, aí o irmão me chamou, bora lá trocar a fralda. Não, Jesus falou que dia vim como estás. Ele não se preocupa com a minha roupa não, porque Ele falou no meu coração: meu filho, quando você chegar lá na glória, você vai ver que valeu a pena. Às vezes a gente fica botando dificuldade, se vergonhando aqui de chegar na presença de Deus. Eu, irmão, perdi muito tempo da minha vida. Hoje, quando as pessoas me veem assim, você me viu hoje aqui, mas só Deus sabe por onde eu já andei. Eu já sofri várias tentativas de homicídio, já passei 7 internações em hospitais. E ali eu vi que não foi nenhum amigo do mundo
me dar uma mão foi a minha mãe. E foi o que eu fiz, que eu paguei com a minha mãe. Eu fui rebelde. Então eu quero dizer, irmão, honra o teu pai, honra a tua mãe, honra os teus líderes. A palavra de Deus fala lá em Romanos, se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês lá em Romanos, capítulo 13, versículo 1. Toda a cultura é construída por Deus. Que fica aqui, Romanos, aqui ó, Romanos 13, do verso em diante, a palavra de Deus fala assim, ó: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Então, irmãos, temos que honrar e obedecer nossas autoridades. Eu sei que não é bom obedecer, mas nós devemos obedecer. A minha desobediência, eu já passei 2 centros de recuperação, sentado numa cadeira de roda. Eu já andei pelo vale da sombra da morte, andei jogado mesmo nas trevas. Hoje eu seguro o microfone e isso aqui, ó, se eu perguntar para vocês aqui, o que é isso aqui para vocês? Isso aqui para vocês aqui é o que é isso aqui? Sabem responder? Isso aqui é a boca de Deus, irmão. Você quer receber a profecia? Abre isso aqui, ele vai falar com você, ó. Depois que eu entrei nos caminhos de Deus, ele começou a falar tudo que eu fazia. No dia que eu clamei ao Senhor, que eu estava morrendo, ele me respondeu lá no Salmo 50, verso 15. Ele falou: invocar-me-ei no dia da angústia, e eu te salvarei, tu me glorificarás. Ele me salvou e hoje eu estou fazendo o que? Eu estou glorificando o nome dele, eu estou dizendo que ele me salvou. Eu cheguei, fui dado como um morto no hospital, tomei 4 bolsas de sangue. Lá eu fiquei 33 dias numa cadeira de roda, para amputar o braço, só eu e Deus. Lá não foi nenhum amigo que andava comigo. Hoje eu acho bonito quando eu carrego minha cadeira para subir no altar do Senhor. Minha cadeira era carregada para boca de droga, minha cadeira era carregada para ir usar crack, para ir fumar maconha. Passei 16 anos escravizado. Vocês não sabem o que é isso não, irmão. É um sofrimento que a gente clama a Deus. Como o irmão falou, tudo que foi falando, eu já tentei fazer. O irmão falou que ele tentou suicídio. Eu já tentei amputar minha perna com um facão. Já tem 19 pontos nas pernas. Já amarrei fio de extensão no meu pescoço, pulei da cama, tentei se matar. Mas a vida não é do jeito que a gente quer, do jeito que Deus quer. Porque ele tinha um propósito. Ele sabia que hoje eu vim falar para vocês que Deus cura, que Ele transforma. Mas aí, irmão, vai depender de você. Vai depender de você. Hoje eu renunciei, eu não podia estar em casa. Aniversário da minha cunhada ontem, 27 anos, mas eu renunciei. Estou aqui com o meu pastor, com a minha pastora. Estou aprendendo de Deus, graças a Deus. Porque uma coisa que eu aprendi quando eu estava internado, que outro aluno falou para mim: primeiramente devemos aprender a desaprender o que aprendemos no mundo e aprender coisas novas em Cristo Jesus. Devemos se esvaziar das coisas do mundo e se encher das coisas de Deus. Hoje eu sou feliz de verdade, irmão. Eu estou numa cadeira de roda, isso aqui para mim não é nada. Isso aqui não é nada. Como a irmã falou ali, eu fui pegando uma pedra. Talvez eu tinha colocado a cadeira de roda como uma pedra, mas nada, era só mais um degrau para me subir em Deus. Porque isso aqui não é nada, porque a palavra de Deus fala que para Deus nada é impossível. Irmãos, eu quero dizer para vocês que não desistam não, irmãos. Porque só Jesus, cara. Eu vim do mundo que, meu Deus, aí você não imagina. Você vê aqui, eu estou com 300 pontos no corpo, todo furado, castigado do mundo. No mundo você não tem amor não. As pessoas não te amam de verdade não, cara. Onde é que se eu estivesse no mundo, o pastor ia me receber aqui, que o pastor, olha só. Cara, eu fico assim pensando na palavra de Deus falar em Salmo. Eu perdi meu pai, perdi minha mãe, mas eu sou um cara feliz porque onde eu chego, as pessoas me tratam bem, eu sou acolhido. A palavra de Deus fala lá em Salmo, capítulo 27, número 27, verso 10, fala: ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, o Senhor lhe acolherá. E eu me sinto acolhido por Deus aqui, Deus usando o pastor e a pastora para me acolher. Eles não estão olhando assim como as pessoas do mundo me olharam, as pessoas do mundo: pô, esse cara é muito doido, esse cara é muito tatuado. Mas Deus, Ele não olhou isso em mim não, Ele olhou o meu coração, Ele olha o seu coração. Ele esquadrinha os seus pensamentos. Antes de você pensar, Ele já está pensando que você está pensando, que você vai pensar, irmão. Hoje eu estou aqui vivo pela graça e a rica bendita misericórdia de Deus. Eu quero dizer para você que nós não somos nada sem Deus. Deus, Ele é tudo, Ele transforma, Ele restaura. Hoje as pessoas mandam mensagem para mim e ficam perguntando: meu irmão, cara, como é que tu mudou? Eu digo: meu irmão, foi Deus que me mudou. Eu se entreguei. A palavra de Deus também fala lá em Salmo
Salmo 37, verso 5 fala: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais ele ele fará, fará. irmão. Eu era um cara que eu usava isso aqui, uma maconha. Eu fumava maconha na palavra de Deus. Olha só, o cara que dizia, ninguém dizia, mas esse cara vai morrer, esse cara não tem mudança não. Aí hoje o cara vem aqui, tá com a palavra de Deus no coração. O salmista Davi fala, lá no Salmo 119, verso 11, fala: agora tem a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando vi o desejo de pecar, eu lembro lá em Provérbios que fala: os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Irmão, não adianta você querer enganar o pastor, a pastora, o irmão, porque Deus ele está te vendo, irmão. Ele está vendo todo mundo aqui nesse momento agora, ele está sondando o coração. Eu vou falar, irmão, Deus é tremendo, eu vou falar porque ele está falando. Que nem, assim, muitos honram o Senhor com os lábios, está na palavra, a palavra lá em Mateus 15, 8 fala: muitos me honram com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Irmão, vamos adorar, vamos se prostrar verdadeiramente ao Senhor, porque eu era um caso perdido, mas para Deus não. Deus ele tem um propósito na minha vida, na sua. Ele quer mudar a sua história para você ser testemunha